Posso agradecer ao Billy pela música que hoje produzo nos meus vídeos, porque sem ele, teria suprimido o que ele considerava ser o meu dom musical. Depois do que testemunhas descrevem como uma longa batalha contra o cancro, Billy Paul Branham, o filho de William Marvin Branham, morreu. Ele faleceu no dia 19 de outubro de 2023, às 3h33 da manhã, de acordo com seu irmão, a atual figura central da seita Mensagem, Joseph Branham. A família Branham não realiza cultos no tabernáculo Branham há algum tempo e pediu aos membros da Mensagem que não viessem a Jeffersonville para os procedimentos fúnebres. Billy Paul foi, em tempos, uma pessoa que eu conhecia e respeitava. Mesmo desde criança, eu estava sempre perto dele, e eu o conhecia como irmão Billy. Ele trabalhou muito de perto com o meu avô no tabernáculo Branham. E dizem-me os parentes que, mesmo depois de o meu avô ter condenado fortemente os Branhams por aquilo que o avô e a sua equipa de diáconos alegavam ser roubo de propriedade da igreja e uso indevido de fundos, o meu avô continuou muito próximo de Billy. Disseram-me que mesmo depois de ter começado a sua nova igreja, o meu avô continuou a ter reuniões privadas com Billy Paul. O meu avô e o Billy foram sempre muito próximos, embora eu não tenha percebido ou reconhecido o significado disso na altura. Quando o meu pai estava a tentar desenvolver uma comunidade de mensagens no Kansas, o Billy veio ajudar. O meu pai publicou anúncios nos jornais com o título Billy Vem à Cidade, em letras grandes, e a negrito, onde se lia Filho de um Profeta. E o Billy também ajudou a desenvolver e a entusiasmar os jovens das igrejas perto de nós, no Kansas, e nós viajávamos frequentemente para o ver. Naqueles anos, o momento da profecia de William Branham sobre Los Angeles estava fortemente ligado à idade de Billy, e aqueles de nós que assistiam às suas reuniões sabiam que a destruição de Los Angeles estava mesmo ao virar da esquina. Eu posso não estar aqui, mas você não será um homem velho até que os tubarões nadem bem onde estamos. Quando viajávamos para ouvi-lo falar, ouvíamos Billy Paul exclamar com orgulho, mas eu ainda não sou um homem velho. Com o passar do tempo, à medida que a idade de Billy Paul começou a fazer-se notar, esse elemento da história começou a desaparecer das nossas memórias. No entanto, eu tinha uma ligação muito mais profunda com o Billy. O Billy Paul era meu amigo. Ele também foi a minha base em muitos aspectos. Quando estava na 4ª classe, o meu avô materno viajou da Geórgia para o Kansas e ofereceu-me a minha primeira guitarra. E de repente encontrei-me no centro de uma controvérsia familiar, na qual eu não sabia por que estava envolvido. William Branham não era consistente em relação às suas regras extra-bíblicas sobre instrumentos musicais. Ele tinha desencorajado fortemente o meu avô de tocar instrumentos de cordas. E o avô, não compreendendo bem que o piano também é um instrumento de cordas, proibiu fortemente os instrumentos que tinham cordas visíveis. O meu pai rejeitou o presente e eu fiquei muito desanimado. Tal como eu, Billy Paul era um amante dos instrumentos de cordas. Era um amante da música, com ou sem instrumentos de cordas. E as minhas conversas privadas com ele encorajaram-me, e com o tempo, sob o protesto do meu pai e o incentivo da minha mãe e do meu avô, comecei a colecionar instrumentos de cordas e a aprender a tocá-los. Enviei ao Billy uma cassete com algumas das canções que tinha gravado como um quarteto de harmonia a 4 vozes, e o Billy Paul enviou-me uma carta a expressar o quanto tinha gostado. A minha mãe emoldurou-a, e até eu deixar a mensagem no ano da minha morte, essa carta do Billy Paul ficou pendurada aqui na parede do meu escritório. Posso agradecer ao Billy pela música que hoje produzo nos meus vídeos, porque sem ele, teria suprimido o que ele considerava ser o meu dom musical. O Billy também me apoiou nas alturas em que mais precisei dele. Os problemas de saúde mental na Mensagem são galopantes. Eu tive depressão severa na Mensagem. Eu tinha membros da família que tinham o que William Branham chamava de condição nervosa,
e Billy Paul entendia quando todos os outros na minha vida demonizavam aqueles que lutavam com a saúde mental. Eu nunca vou esquecer a vez que eu me encontrei com Billy para almoçar no Wendy's em Jeffersonville, mal conseguindo segurar as coisas porque uma pessoa que era muito próxima a mim estava sofrendo profundamente por problemas de saúde mental. O Billy assegurou-me que tudo iria correr bem e que, por vezes, também ele se debatia. O Billy confidenciou-me que, quando era jovem e trabalhava com o pai, havia alturas em que se debatia tanto que se escondia debaixo da secretária quando as pessoas entravam no seu escritório. Mas assegurou-me que Deus tinha o poder de curar e que, embora os tempos pudessem ser difíceis, Deus era fiel para nos ajudar nos momentos de necessidade. Eu já respeitava o Billy, mas naquele dia respeitei-o ainda mais. Enquanto muitos dos meus colegas o idolatravam, de repente apercebi-me de que ele era humano. Essa memória ajudou-me de muitas maneiras, ainda hoje. Agora, eu sei que há muitas coisas que Billy Paul Branham poderia ter feito para evitar o que vemos na mensagem e em todos os seus grupos dissidentes. Ele era um dos últimos homens vivos que tinha o respeito dos líderes do movimento, mesmo entre as células dissidentes mais divididas. Nunca saberemos se ele fez uma confissão no leito de morte, mas se o fez, e se ela foi publicada, nem uma única pessoa permaneceria na religião branhamita. Muitos desses líderes têm o mesmo poder dentro dos seus grupos dissidentes individuais, e eu poderia ter fortes pensamentos negativos sobre cada um deles. Eles sabem as coisas que eu sei, eles viram as coisas que eu vi. Mas o Billy ensinou-me uma lição muito importante que me tem guiado enquanto exponho os erros que estão a ser cometidos, e as pessoas que sofreram e morreram por causa desses erros. Billy Paul Branham ensinou-me que eles, tal como eu, são humanos.